Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. Nessa feita nós iremos estar estudando a lição de número 11, que vai falar sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Já tivemos estudando e falando da lição de número 10, o sistema de sacrifício. Agora vamos estar falando sobre o sacerdote de Cristo. Claro que no livro do pastor Elianai Cabral, as 3 últimas lições, ele não tratou diretamente igual às outras lições, está tema diferente. Por exemplo, a capítulo 11 vai estar falando da estrutura e o material do tabernáculo. Então, aí ele vai estar falando sobre a organização da estrutura do tabernáculo. Vai estar falando sobre o átrio, que era o pátio, o altar de bronze, a pia de cobre, a tenda da congregação, os materiais usados no tabernáculo, os materiais da natureza, mineral, prata, ouro, cobre, e aí por diante ele vai estar falando nessa 11, na lição de número 11. Então nós iremos estar usando mais a lição, né? Que nosso texto áureo vai estar no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo de número 26, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. A verdade prática vai dizer: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente ao nosso favor diante do Pai. Nós iremos estar tratando e falando sobre, claro que o primeiro ponto vai estar falando sobre a escolha dos sacerdotes. Aí vemos o primeiro item, segundo e terceiro, que vai falar que os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Segundo, características especiais dos levitas, e a consagração sacerdotal tinha um só propósito. No segundo ponto, nós iremos estar falando sobre a vestimenta sacerdotal para o serviço. Aí vamos ver a simbologia da vestimenta sacerdotal, vamos ver a túnica chamada de eforde, né? Vamos ver também as 2 pedras, que era o Urim e Tumim, né? Vamos ver também o terceiro ponto, que vai falar sobre o sacerdote de Cristo. Aí vai vir um novo, perfeito sacerdote, Jesus Cristo, salvação perfeita, Jesus o mediador, uma melhor aliança. E aí temos a nossa conclusão, né? Então nós vamos estar falando, primeiro ponto que nós podemos destacar dessa lição, e ao começar a dar a nossa aula, a primeira coisa que vai nos vir à cabeça é a escolha do sacerdote. Todo mundo sabe que Deus escolheu a linhagem sacerdotal, levítica, e não Moisés, né? Essa escolha indicava a soberania do Senhor para designar o obreiro para o uso da obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério, conforme nós podemos ver em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 2. Então Deus é quem elege e é quem escolhe as pessoas para exercer tal função na sua obra. É Deus que escolhe o obreiro para estar na frente do trabalho dele. Então, Deus ele escolheu da linhagem sacerdotal, tinha que ser da tribo de Levi, né? Nós vemos aí que os sacerdotes precisavam pertencer a essa tribo, que era a tribo de Levi. Isso, o Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, e executando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem do ofício do tabernáculo. Então, o sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Agora, será que houve durante toda a história de Israel um sacerdote que não fosse da tribo de Levi? Né? Uma pergunta interessante para essa questão desse primeiro ponto.
Porque aqui está dizendo que os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Mas será que toda a trajetória, toda a história da nação de Israel teve sacerdote que não fosse da tribo de Levi? Aí você poderia dizer sim, Jesus, né? Jesus, ele foi da tribo de Judá. Ele pertenceu à linhagem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Só que sem ser Jesus, será que existiu outro sacerdote sem ser da tribo de Levi? Sem ser Jesus? Né? Aí alguém pode dizer, será que houve alguém na história que não era da tribo de Levi e que pertenceu ou foi um sacerdote? Claro que sim, né? Houve um homem chamado Melquisedeque, ele não era da tribo de Levi e nem ainda existia todas as nações de Israel naquela época, as tribos de Israel. E ele era um sacerdote, né? Melquisedeque, que é da linhagem sacerdotal. Agora, as características especiais dos levitas. Quando a gente fala em levita, muitas pessoas pensam que levita, o ministério levita é o ministério do louvor. Todas as pessoas que cantam, que louvam, é costume no meio pentecostal, no meio evangélico, no meio assembleano, muitas vezes, dizer que essa pessoa é um levita, ela é um levita, ele é um levita, porque ele canta. Mas, conforme a Bíblia Sagrada ela nos ensina, o ministério levítico ou levita não tem nada a ver com o ministério do louvor. O levita, na Bíblia, ele não era alguém que louvava, não era alguém que exercia um ministério de louvor. Ele não estava ali para louvar. Primeira coisa, o levita uma das características do levita, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. É a primeira característica. Eles foram chamados para exercer o serviço no tabernáculo. O levita ele foi chamado para trabalhar no tabernáculo, né? Então, e segundo o ministério levítico, fala sobre a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Então, levítica, uma pessoa que se considera levítica, eu sou um levita, vamos dizer assim. Alguém que se diz eu sou um levita, não é porque ele louva. Um levita é uma pessoa que está trabalhando na obra do Senhor, está exercendo, está fazendo a obra no tabernáculo de Deus. Então, um professor, ele é um levita, né? Um membro que evangeliza, ele é um levita. Uma pessoa que está exercendo a obra, um cargo na igreja, ele é um levita, porque está trabalhando na obra de Deus, entendeu? Então, esse é o ministério levítico, né? Agora, nós podemos ver aqui sobre a consagração sacerdotal, tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Era esse o propósito de consagrar um sacerdote. É para ele trabalhar exclusivamente para Deus. Separado para o Senhor, não podiam executar outras atividades que fugissem ao seu propósito. Então, eles estavam ali principalmente para exercer o serviço sacerdotal à casa de Deus, né? É como o pastor nos dias de hoje. Na nossa ou na minha denominação, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, todos os pastores na nossa igreja, eles não exercem uma atividade secular, né? Eles recebem o salário da igreja, né? E para estar exclusivamente servindo e estar à disposição da igreja. Então ele não pode exercer outro serviço. Por exemplo, um pastor, ele não pode ser pastor e ter um serviço secular, que é onde ele pegue no seu trabalho de 7 da manhã e largue de 6 horas da noite, 7 horas da noite. Não tem como. Como é que ele vai dar assistência à igreja, à ovelha, ao seu rebanho? Não tem como. Já imaginou se um obreiro ele pega um serviço, um pastor, se ele for pegar um serviço de vigilante, trabalhar à noite, como é que ele vai estar na igreja à noite? Não tem como. Não tem como ajuntar essas duas coisas. É claro que alguém pode dizer, mas Paulo trabalhava, né? Ele era
ele construía tenda, né? Ele era apóstolo, mas ele construía tenda. É claro que isso era no início do ministério de Paulo, mas nós vemos em outras passagens na Bíblia Sagrada mostrando que os irmãos sustentavam Paulo, enviavam suas ofertas, enviavam mantimento para Paulo, sustentava aquele obreiro, aquele homem, né? Na obra do Senhor, para ele estar exercendo a função que Deus o chamou, né? O vestimenta do sacerdote. Nós vemos que ele tinha uma túnica que era chamada de efode, né? Efode, isso nós vamos ver em Êxodo 28:4. Era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. Também nós vamos ver que ele tinha, além dessa vestimenta, ele tinha o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim eram duas pedras, né, que ficavam no peitoral do sacerdote, uma à sua esquerda, uma à sua direita. E ele usava essas pedras quando ele ia exercer a sua função de juiz, porque o sacerdote ele era o juiz, como por exemplo em uma divisão de terra, ele usou essa pedra. Ele usava essa pedra quando não tinha um profeta para trazer uma resposta da parte de Deus. Aí o próprio sacerdote ele usava essa pedra para mostrar e falar ao povo se era da vontade de Deus ou se não era. Então ele usava essa pedra, essas duas pedras, o Urim e o Tumim, para mostrar, e o povo não ficava em momento algum sem a resposta de Deus. Todo momento o povo tinha a resposta de Deus. E como era usada? Vamos dar, por exemplo, se alguém precisasse de uma resposta de Deus e se era da vontade de Deus, sim ou não. Ele colocava essas pedras no seu peitoral, né? Encaixava nas suas vestes, e a que brilhasse mais era a resposta de Deus, né? Então, a direita, né, era o sim, e a esquerda seria o não. Então, se a direita, vamos dizer o Urim, que era o sim, vamos dizer, ela brilhasse, estava dizendo que a resposta de Deus era sim. E se o Tumim, ele brilhasse, a resposta de Deus, vamos dizer que seria o não, né, para o seu povo. Então, por exemplo, precisasse a guerra, será que Deus está no meio da batalha? Será que é da vontade de Deus ir à guerra? Então, se nenhum profeta se levantasse para profetizar, o sacerdote ele usava esse Urim e Tumim, e Deus iria responder, porque iria brilhar aquela pedra, a pedra que brilhasse mais, e que dissesse que era assim, o povo ia à guerra. Era sinal que Deus está dizendo que ele está no meio, que é para o povo ir à guerra. E se Deus dissesse não, eles não saíam para a guerra de modo algum, porque a resposta de Deus seria não naquele exato momento. E claro, o terceiro e último ponto, Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote, o sumo sacerdote, que ele fez de uma vez por todas. Os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, ele eram falhos. Eles eram pessoas escolhidas por Deus, claro. Era um homem consagrado por Deus, separado para estar ali. Mas eles viviam se consagrando direto, se santificando, porque eram homens falhos, pecadores. Mas Cristo, o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote perfeito, sem falha, sem mancha, sem mácula alguma. E ele ofereceu um único sacrifício por o pecado de toda a nação, por o pecado de todo mundo, uma vez só, e não precisa mais se repetir. E ele salvou toda a humanidade, livrou da condenação do pecado. Então ele é o sumo sacerdote perfeito. Jesus ele trouxe a salvação perfeita que não tinha no Antigo Testamento. Jesus ele é o mediador, né, de uma melhor aliança, né? O sacerdote no Antigo Testamento ele era o mediador do povo com Deus. Jesus, mas ele era uma aliança que não era muito confiável. Mas a nova aliança, que é Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo se fez intercedor pelo seu povo. Ele é o nosso advogado, ele intercede nas nossas causas, ele intercede por nós e ele está à direita de Deus Pai. Amém? Então, essa é a lição número 11. Espero que você aprenda bastante, busque recurso para essa lição. Vá atrás de pesquisa, procure pesquisar mais, entender mais. Não entre em questão, que a gente não pode entrar em questão sendo professor ou aluno, seja lá quem for, né? E que esteja fora do assunto da lição e que fuja muito dela. Então precisamos estar dentro.
né? Então, o sacerdote de Cristo e o levítico, há uma grande diferença na sua questão, né? Amém? Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos ajude, e eu espero você na próxima aula, em nome de Jesus.